Que saudade. Olha que história. Esse cara tem 37 anos, o Nerivaldo Lira Alves. Tem escritórios de advocacia no Rio, São Paulo, Brasília, Recife e Salvador. Presta atenção. Esse cara nasceu em Orobó, sertão de Pernambuco. O pai dele desapareceu depois de engravidar a mãe dele. Quando ele nasceu, ele ficou 3 dias num posto médico, antes de ser adotado por uma família. A mãe dele não tinha condições, ficou oferecendo ele para as pessoas. E aí ele ficou abandonado num posto médico até ser adotado por uma família de agricultores. Só que aos 7 anos de idade, o Nerivaldo vendeu a bicicleta que ele tinha e montou uma barraca na feira. Quer dizer, com 7 anos você já mostrou que você veio para o comércio mesmo, Nerivaldo? Exato. Com 7 anos já tinha o espírito empreendedor, a arte de pensar, a arte de raciocinar, a arte de negociar, né? E a escola da vida. Olha o que esse cara faz. O glorioso Nerivaldo, com 11 anos, ele convence o pai dele a vender a fazenda e com a parte dele na fazenda ele comprou uma mercearia. O que aconteceu com a mercearia? Teve que falir pela primeira vez, assim, na cidade de Macaparana, né? Aí, com 14 anos, o pai dele mandou o Nerivaldo para o Rio de Janeiro para viver no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Na verdade, a minha irmã, que morava no Rio, ela me patrocinava, ela me mandava os meus estudos, mandava meus sapatos, meus livros. E aos 14 anos, quando ela soube da minha falência, ela me chamou para que eu pudesse morar no Rio de Janeiro e para que eu pudesse terminar os meus estudos no Rio, entendeu? Olha essa novela onde vai dar. Ele, com 14 anos, ele vai para o Rio de Janeiro, como ele está dizendo aqui, morar no Morro do Dendê. Trabalhou como faxineiro num restaurante, foi office boy num escritório de advocacia. Aí é que nesse escritório começaram a perceber que ele tinha jeito e estimularam o Nerivaldo a estudar, e ele tentou por 3 vezes o vestibular de Direito. Você chegou a desistir, não? Nunca. Na verdade, não foi registrado, mas eu fiquei 5 anos sendo reprovado lá em Orobó, em Jundiaí, né? Eu fui reprovado 5 anos na primeira série. E no Rio de Janeiro, dos 3 vestibulares, eu fiquei reprovado em 2. Então, eu tive 7 grandes reprovações na minha vida, mas nunca desisti. O sonhador, o empreendedor, nunca tem esse tema de desistir. Quer dizer, mesmo com todas essas porradas na vida, você nunca desistiu? Nunca desisti, exatamente isso, pastor. E aí, o que acontece? Ele consegue se formar em Direito, e não só se formou, a faculdade foi paga pelo escritório de advocacia, como ele acabou virando sócio desse escritório, e aí comprou a empresa, e aí começou a outra história que você vai conhecer agora. Quer dizer, um cara que passa por tudo isso, que a vida, na verdade, é uma novela, o que ele poderia? Estar desfrutando, aos 37, 38 anos de idade, desfrutar de tudo isso. Mas não. Ele criou há 4 anos uma ONG, a ONG Amigos da Educação do Sertão Nordestino, que já beneficiou 8.000 crianças e adolescentes em Orobó e em Machados. Na verdade, você está de volta às suas origens. Sempre que logo que eu vim para o Rio de Janeiro, comecei a devolver para o Nordeste, logicamente em pequenas proporções do que o Nordeste tinha me oferecido. E hoje a gente está presente constantemente no Nordeste, com 4.810 alunos, já beneficiando mais de 8.000 pessoas, são 110 professores. Inclusive, a minha professora da primeira série, a gente trouxe ela para o Rio de Janeiro ano passado, ela teve uma semana de princesa no Rio de Janeiro, com motorista particular, hotel 5 estrelas, porque eu estou aqui hoje por conta dessa professora, né? Quer dizer, ninguém mais do que ele sabe que a gente sempre fala aqui, a educação é a única coisa que pode salvar esse país. E olha o que a dona Maria do Carmo, que foi a professora na primeira série, que ele acabou de falar, fala dele. Eu conheci Nerivaldo em 1983, na primeira série, e eu vi que Nerivaldo era um menino um pouco agitado. Então eu conversei com ele, tentei mostrar para ele o caminho que ele deveria seguir com relação aos estudos. Eu o tratei com carinho, com amor, e eu tenho certeza como eu fiz a diferença. E o que eu quero dizer é o seguinte, que se a gente tem um aluno e trata não diferente, mas quando ele chega diferente e a gente tenta mostrar que ele é igual aos outros, que ele vai conseguir, e que principalmente a gente dá amor, sobretudo respeito, esse aluno faz a diferença e vai ser um grande homem como o Nerivaldo é hoje. Esse é o doutor Nerivaldo. Nerivaldo, você não só
está fazendo a sua parte, e ele não faz isso com motivo de orgulho, nem precisava estar aparecendo aqui. A gente insistiu para mostrar para a galera que justamente as pessoas que têm tudo contra na vida são as pessoas que têm maior conscientização do problema a ser enfrentado pela maioria. Nesse caso, que ele está fazendo com a ONG, ele adotou as 4 escolas onde ele estudou. Ele leva professores do Rio, São Paulo, do Recife, lá para passar para os outros professores, atualizar, passar uma condição melhor para que eles sejam melhores profissionais. Gastou mais de 300 mil reais nesse projeto. Ele criou, por exemplo, a Jericoteca, que é a biblioteca transportada por jumentos. Ou seja, criou também um cinema itinerante. Está construindo em Machados uma sala de aula, que a gente está mostrando aí. Tudo isso sempre em função da educação. Mas você tem muita consciência disso e de que esse é o problema fundamental para o país com as características do nosso. Não tenha dúvida, Faustão. E hoje o maior investimento que a gente leva não é um investimento financeiro para o Nordeste, é o investimento do conhecimento, que é a maior riqueza que eu tive na minha vida, né? Hoje, foi a educação que eu tive no Rio, também no Nordeste, São Paulo, aqui onde eu trabalho também. Então, eu entendo que o maior investimento que eu posso que eu tenho condições de levar para o Nordeste, que eu estou fazendo, é levar conhecimento. E essa sala de aula que vocês estão mostrando aí, que vai ser mostrado, é uma sala de aula mais... A gente está investindo para que possamos ter a sala de aula mais moderna do mundo, para que nós possamos levar cada vez mais conhecimento para o Nordeste, né, para que todos possam ter igualdade a conhecimento e que os alunos, o povo de Orobó e de Machado também possam ter as mesmas possibilidades que eu tive, as mesmas possibilidades que um carioca, que um paulista possa ter. Então, eu sei que através desse investimento, através dessa sala de aula, que vai ser uma sala de aula altamente com alta performance em tecnologia, né? Eu tenho certeza que Machado e Orobó, enfim, talvez o governo também vai se espelhar, vai tomar isso como referência e a gente vai mudar a educação desse país. Ele não espera das autoridades, ele não espera, ele paga os impostos dele, mas ele faz a parte dele, que todo mundo está começando o ano, tem que fazer. Se cada um fizer dentro do seu mundo o que pode fazer, o mundo vai ser melhor, e o que ele está fazendo é levar o que ele recebeu, levar em dobro, ou em triplo, ou em quádruplo, ou quintuplicar essa quantidade, especialmente para essa galera toda, de toda essa região. Mais do que isso, olha o que algumas pessoas que foram ajudadas dessa região toda, em Orobó e Machados, falam do Nerivaldo. Olha o que Nerivaldo, a equipe dele, já fez comigo e com meus filhos. Só Deus é quem vai pagar o que ele fez, porque eu não posso. Ele deu, primeiro de que tudo, foi Dia das Crianças, deu uma televisão a meus filhos, que eu não tinha, deu completa de tudo, tendo a parabólica de tudo, foi a maior festa lá em casa. Deu colchão para a cama dos meus filhos, deu uma geladeira, deu fogão, deu sofá, deu de tudo. Trabalhava de engraxate na rua, nas ruas do centro, e um dia eu fui observar um outro senhor engraxando o sapato do Dr. Nerivaldo. Eu queria aprender além do que eu sabia. O Dr. Valdo falou, hoje você vai mudar de vida. Me trouxe para a empresa, me barraram na portaria do prédio. Me perguntou, sabe por que não deixaram você entrar? Eu não tenho a mínima ideia, doutor. Por causa da sua aparência. Ele me deu roupa. Comprou terno, gravata, bolsa, sapato, tudo direitinho. O Dr. Valdo queria que eu fosse engraxate VIP de todas as empresas. Não só aqui, mas de todas as empresas do Rio de Janeiro. Assim, eu fui me destacando rapidamente. Hoje eu presto serviços de engraxate nas maiores empresas do Rio de Janeiro. Como é meu pai e minha mãe para mim, é você dentro de mim. Não tem palavra para agradecer o que ele fez por mim. Palavras não adianta, o que eu vou falar. Esta história levantada pela Renata Luzardo, pelo Ricardo Sabatini, é a história do Nerivaldo Lira Alves, o doutor Valdo, que a gente levantou para vocês toda a história aqui, para vocês saberem que o cara que passou por todas essas tragédias, essas dificuldades, consegue ter muito mais consciência da sua obrigação como cidadão, dentro da sociedade, da sua missão dentro desta situação toda. Quando você olha para trás, olha e vê a tua vida, que dá uma história de novela, você poderia ter seguido outros caminhos. Foi a mão de Deus. Qual é a conclusão que você tira, Valdo? Faustão, na verdade, quando eu olho para trás, eu me sinto mais comprometido em realizar muito mais. Eu sou totalmente comprometido, eu não vejo a minha história como sucesso, pelo contrário, eu estou com grandes projetos para
para o Rio de Janeiro, para o Nordeste. E eu não sonho em ficar rico e ter carro importado, eu sonho em continuar trabalhando, em continuar crescendo e devolvendo para a educação, para os meus professores. Aliás, eu não só fiz isso com os professores do Nordeste, não. Eu fiz isso com todos os professores da universidade onde eu me formei no Rio de Janeiro, devolvi para eles tudo o que eles tinham me dado. Então, a minha missão nesse mundo, com a ajuda de Deus, evidentemente, né, é continuar devolvendo para a sociedade brasileira o que a sociedade brasileira está me proporcionando. Está me proporcionando a arte de crescer, de pensar, de raciocinar, de decidir, de criar e de gerar riqueza para pessoas simples, como você viu, e também para pessoas importantes hoje, como nós somos advogados de grandes empresas, grandes bancos. Então, a minha missão hoje é gerar riqueza para a vida das pessoas. Eu tenho um sonho, eu tenho uma missão, eu tenho uma vontade muito forte de transformar o coração das pessoas, dizer para esses jovens que estão, inclusive, agora nos assistindo aí, que nós temos um potencial incrível. Se eu sou de Eurobola lá, que vocês viram, né? A maior dificuldade, estou aqui com muita luta, vencendo os cariocas, paulistas, enfim, os brasileiros com certeza terão muito mais possibilidade de vencer como eu estou vencendo. Esta é uma lição de vida do Dr. Valdo, Nerivaldo, que recebe os aplausos da galera aqui, principalmente porque ele faz a parte dele. Nerivaldo Lira Alves. Obrigado, Dr. Valdo.